é voltar às velhas práticas. Voltar à pescaria era uma decisão irrefletida, tendo em vista que não havia nenhuma orientação de Jesus para que eles voltassem à pescaria. Pelo contrário, ele, soprando nos seus discípulos, disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Quando Pedro volta à pescaria, como quem diz: meu negócio é rede. Eu não nasci para ser discípulo, eu não nasci para ser apóstolo. O negócio é pescar. Minha paixão é rede. Quando ele volta para as redes, ele não somente erra, como induz outros 6 discípulos ao erro. Pedro estava envergonhado, decepcionado consigo mesmo. Ele até queria ficar sozinho, mas a sua influência era grande. E os discípulos disseram: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. O Pedro das redes cheias do capítulo 5 de Lucas havia se esquecido do: sem mim nada podeis fazer. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Pescaram a noite inteira e nada conseguiram com seus próprios esforços, até que a estrela da manhã brilhou na praia da Galileia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Pois quando a pessoa está triste, decepcionada, com a visão espiritual obscurecida, ela tem dificuldade de perceber quando Jesus chega. Mas João desconfiou. E da praia Jesus grita para os discípulos que estavam a apenas 100 metros. E no português está escrito assim: tendes alguma coisa de comer? Em uma outra versão diz: tem alguma coisa para comer com o pão? E eu fui cavando, e encontrei uma expressão muito próxima do original que diz: vocês não pegaram nada, não é mesmo? Vocês não pescaram nada, não é? Como quem diz: eu sei que vocês não pescaram nada. A pergunta de Jesus é retórica. Ele sabe que os discípulos não pescaram nada. Ele sabe que a rede está vazia. Ele sabe que não tiveram sucesso. Mas ele quer ouvir de você. Entenda que você não vai vivenciar o milagre sem antes reconhecer que a sua rede está vazia. Sem antes confessar que sem ele você não pode fazer nada. Vocês não pegaram nada, não é mesmo? E eles respondem: não. Eles confessam o fracasso: não pegamos nada. Pedro até pensou, pastor Adão, que era alguém querendo comprar peixe. Quando Jesus diz: tem alguma coisa de comer? Tem alguma coisa para comer com pão? Ou vocês não pegaram nada, não é? Pedro pensou que era alguém querendo comprar peixe. O que Pedro não sabia é que quem estava falando era o dono do peixe, o dono do mar, o dono do vento, o dono dos céus, o dono da terra. Era ele quem estava na praia e Pedro não reconheceu. Aí aquele homem diz:
lança a rede à direita do barco e achareis. E o texto diz que eles fizeram isso. Eles obedeceram. Lançaram a rede à direita do barco. E a rede veio transbordando de peixes. O que eles não conseguiram a noite inteira, conseguiram em 5 minutos, debaixo da direção de Jesus. Eu vou repetir isso aqui, talvez eu possa explicar melhor. O que os discípulos não conseguiram sem Jesus a noite inteira, com Jesus conseguiram em 5 minutos. Aquilo que o homem não consegue fazer sem Jesus o ano inteiro, ele faz em apenas um dia, debaixo da direção de Jesus. A pergunta é: o que mudou? Lançaram a rede a noite inteira, nada pegaram. De repente, eles lançam a rede uma vez, e a rede vem cheia de peixe. O que mudou? Os homens eram os mesmos, o barco era o mesmo, o mar era o mesmo, a rede era a mesma. O que mudou? Mudou a direção. Quem crê que hoje Deus tem uma nova direção? Quem crê que o ano de 2020 está mudando agora? Quem crê que Deus está mudando a direção das coisas? E aquilo que não aconteceu nos primeiros 6 meses, vai acontecer nos últimos 6 meses, porque Deus está mudando a direção. Não mudou os homens, não mudou a rede, não mudou o barco, mas mudou a direção. Quando eles puxam, 7 homens não conseguiam puxar a rede de tão cheia de peixes que ela estava. Quantos homens? Quantos homens? 7 homens, tentando puxar a rede e não conseguiram. Nesse momento, João, que já estava meio desconfiado, olhou para a rede cheia de peixe, parou e pensou: espera aí, pescamos a noite toda, não pegamos nada, de repente aparece um homem na praia, manda lançar a rede, e a rede vem cheia de peixe. Só conheço um que faz isso. Só conheço um que faz uma manhã de fracasso se transformar em uma manhã de vitória. E é nesse momento que ele diz: Pedro, é o Senhor. Quando João grita: Pedro, é o Senhor, a primeira coisa que Pedro fez, largou a rede. Não entendi, pastor. Lá vai. Quando Pedro, aquele que havia negado 3 vezes, disse: vou pescar, ele estava dizendo: quero esquecer Jesus, não quero mais saber de Jesus, vou pescar, vou esparecer um pouco, quero esquecer Jesus. Mas aquele a quem Pedro queria esquecer apareceu na praia da Galileia. A princípio Pedro não reconheceu, mas João reconheceu. Em um culto como esse, pode ser que haja alguém aí que ainda não percebeu que Jesus está presente aqui, mas até o final do culto alguém vai perceber. Não precisa baixar o som não, tá? Eu não vou gritar o tempo inteiro, que eu não sou doido. Olhe para cá. Quem crê que Jesus está presente aqui? Quando João gritou: Pedro, é o Senhor, Pedro então olhou para o homem na praia e disse: não é que é Jesus mesmo? Quando Pedro viu Jesus na praia,
ele se lembrou do dia em que ele foi chamado. Quando se lembrou da sua chamada, ele olha para o mar e se lembra do dia que Jesus acalmou a tempestade. Então ele olha para a rede e se lembra da pesca maravilhosa. É nesse momento que ele larga a rede, coloca a roupa porque estava nu, e mergulha nas águas do mar da Galileia e vai ao encontro de Jesus. Como quem diz: não quero mais saber de rede, agora eu quero Jesus. Não quero mais saber de peixe, agora eu quero Jesus. E alguém está dizendo: Pedro, a pesca foi boa. Pedro, a rede foi certeira. Pedro, a rede está pesada. Nós 7 não conseguimos. Imagine se tu sair. Pedro está dizendo: não quero mais saber de rede, eu quero é Jesus. Não quero mais saber de peixe, eu quero é Jesus. Ele então mergulha no mar da Galileia, e quando ele mergulha, ele se lembra de quando andou sobre as águas. Quando ele chega na praia, ele se lembra da moeda na boca do peixe. Quando ele chega na praia e ele vê o pão, o peixe, ele se lembra da multiplicação de pães e peixes. E quando ele vê a fogueira, ele se lembra que negou Jesus 3 vezes. E é nesse momento que os discípulos vêm navegando no barquinho, puxando a rede cheia de 153 grandes peixes. E Pedro chega com Jesus, olha para o pão, olha para o peixe, olha para a fogueira, e ele sente um cheiro. Qual é o cheiro que Pedro sente quando chega na praia? Peixe assado. E aí ele descobre que aquele Jesus que disse: vocês têm peixe aí, é o mesmo Jesus que já estava com peixe assado. Aqui eu aprendo que Jesus nunca vai te pedir nada que ele já não tenha. E quando você ainda está pescando, Jesus já está com peixe assado. Não entendi, pastor? Lá vai. Pedro abriu mão do peixe cru. Jesus lhe deu um peixe assado. Eu não sei você, mas eu estou sentindo cheiro de milagre pronto aqui hoje. Eu vou repetir isso aqui. Eu estou sentindo cheiro de milagre pronto. Diga para 2 ou 3: o seu milagre já está pronto. Alguém está lançando a rede, alguém está buscando fazer as coisas do seu jeito, com seus próprios esforços, e aquele peixe cru que você ainda vai pegar, ainda vai limpar, ainda vai tirar as escamas, ainda vai assar. Jesus está dizendo: eu já estou com o milagre pronto para te entregar. Diga para alguém: seu milagre já está pronto. Aí o que eu acho interessante é que quando Pedro largou a rede para ir atrás de Jesus, ele está dizendo assim: não quero mais saber de peixe, eu quero é Jesus. Não quero mais saber de rede, meu negócio agora é com Jesus. Então quando Pedro larga a rede, pula na água e vai ao encontro de Jesus, ele está abrindo mão dos peixes por causa de Jesus. Mas quando ele chega com Jesus, Jesus está assando o quê?
Aí ele olha para Jesus e diz mais ou menos assim: eu abri mão do peixe por causa do Senhor, e agora eu tenho o Senhor e tenho o peixe. Tenho o peixe e tenho o Senhor. Tenho o Senhor e tenho o peixe. Tenho o peixe e tenho o Senhor. Aquele Jesus que já tinha provado que não dependia do barco de Pedro para atravessar o mar, agora está provando que não precisa da rede de Pedro para ter peixe. Pedro tinha o peixe, mas não tinha Jesus. Agora Pedro tem Jesus e tem o peixe. Tem o peixe e tem Jesus. Aqui eu aprendo que quem abre mão do peixe para ficar com Jesus, na verdade não abriu mão de nada. Porque você vai ter Jesus e vai ter o peixe. Vai ter o peixe e vai ter Jesus. Vai ter Jesus e vai ter o peixe. Quem me entende, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Ele sente o cheiro do peixe assado. Tem peixe, tem pão, tem brasa. Aí os outros discípulos chegam. Aí Jesus diz assim: Pedro, traga algum dos peixes que apanhastes. E sabe o que Pedro fez? Está no texto. Ele entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Ei, no versículo de número 6, o texto diz que os 7 homens não podiam puxar a rede. Está no verso 6, que eles não podiam puxar a rede. Por quê? Porque ela estava muito pesada, muito cheia. Mas a mesma Bíblia que diz que eles não podiam puxar a rede, os 7, é a mesma que diz no verso 11 que Pedro entrou no barco e puxou a rede sozinho. Então no verso 11, Pedro fez sozinho o que 7 não fizeram juntos no verso 6. Aqui tem 3 milagres dentro do milagre. Primeiro milagre: eles pescaram peixes grandes no raso. Na primeira pesca, Jesus disse: vai para o mar alto. Eles foram e no mar alto pegaram peixes pequenos. Aqui eles estão no raso e pescaram peixes grandes. Eu já vi muita gente dizer: quer peixe, vá para o mar alto. Quer milagre, vá para o mar alto. Quer bênção, sai do raso. O meu Deus, Ele faz milagre no profundo e faz milagre no raso. Ele faz milagre onde Ele quer. Então o primeiro milagre aqui foi nem a pesca, que eles pescaram peixes grandes no raso. Segundo, a rede não rasgou. Na primeira pesca os peixes eram pequenos e a rede rasgou. Aqui os peixes são grandes e a rede não rasgou. Orabai. Na primeira pesca, quantos peixes será que eles perderam? Imagine uma rede cheia, de repente ela rasga. Quantos peixes não se perderam? Mas na segunda pesca, não obstante os peixes serem grandes, a rede não rasgou. Olhe para alguém e diga: nada será perdido. Diga: nada será perdido.
Nessa pandemia a rede não vai rasgar. Nesse momento de crise a rede não vai rasgar. Nada será perdido, Pedro. Primeiro milagre: peixe grande no raso. Segundo milagre: rede cheia de peixe grande, mas ela não rasgou. Terceiro milagre: Pedro puxou sozinho uma rede com 153 grandes peixes. E quem é pescador sabe o que é peixe pequeno, o que é peixe médio e o que é peixe grande. Pedro puxou sozinho um peso que 7 juntos não conseguiam puxar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que Ele vai te dar uma força extraordinária. Alguém entrou aqui se sentindo fraco, cansado, decepcionado, mas Deus está te revestindo de força agora. Levante a mão direita aos céus. Aquilo que 7 crentes não faz, você vai fazer sozinho. Vai, porque Deus está te dando força. Acotovele alguém e diga assim: receba força. Toque alguém e diga: receba força. Olhe para alguém e profetiza: receba força. Deixa eu ver quem está recebendo força. Pedro, Jesus mandou trazer alguns peixes. Pedro gostava tanto desse negócio de rede, que ele não pegou alguns peixes, não, ele pegou logo a rede, porque o negócio de Pedro era a rede. Aí aquele Pedro que tinha largado a rede há 3 anos e meio atrás, pegou de novo, largou de novo, e agora ele vai e pega de novo a rede. Como quem diz: é minha. Aí Jesus diz assim: vinde, se assentai e comei. Pegou o pão, deu aos seus discípulos. Pegou o peixe, deu aos seus discípulos. Aí a parte que eu mais gosto é quando no verso 15 o texto diz assim: depois de terem comido. Jesus tinha algo para tratar com Pedro, mas o texto diz: depois de terem comido. Pedro e Jesus tinham uma situação mal resolvida, porque Jesus já tinha aparecido 2 vezes, e nas 2 vezes que ele apareceu aos discípulos, ele não falou com Pedro e Pedro não falou com ele. Então tinha algo para resolver os dois, mas o texto diz: depois de terem comido. Pedro precisava de conserto, mas o texto diz: depois de terem comido. Pedro precisava de resolver as coisas com seu mestre, mas o texto diz: depois de terem comido. Porque primeiro ele te alimenta, depois ele te trata. Vou repetir: primeiro ele te alimenta, depois ele te cura. Primeiro ele te alimenta, depois ele te perdoa. Primeiro ele trata da sua fome, depois ele trata do seu pecado. Aí o texto diz: depois de terem comido. E o que eu acho interessante é que o texto diz: já era a terceira vez. Ei, a primeira vez foi no monte, diga monte. A segunda vez foi numa casa, diga casa. A terceira vez foi na praia, diga praia.
Jesus apareceu no monte, Jesus apareceu na casa e Jesus apareceu no local de trabalho. Porque tem gente que pensa que Jesus só se manifesta no monte. Tem gente que pensa que Jesus só vai aparecer para ele no monte. Outros dizem, não, manda entrar em casa, no quarto, fechar a porta. Então Jesus vai aparecer para mim em casa. Mas o mesmo Jesus que apareceu no monte, o mesmo Jesus que apareceu na casa, foi o mesmo Jesus que apareceu no local de trabalho deles. Porque Jesus se manifesta em dias comuns, em lugares comuns, enquanto nós estamos fazendo coisas comuns. Não, para Jesus aparecer para mim, eu tenho que estar no monte orando. Não, para Jesus falar comigo, eu tenho que estar trancado no quarto orando. Ele pode até aparecer no monte, ele pode até aparecer na casa, mas se ele não te pegar no monte, se não te pegar em casa, ele vai te pegar no seu local de trabalho. Mas que ele vai te pegar, ele vai. Que ele vai aparecer para você, ele vai. Jesus se manifesta em dias comuns, lugares comuns, enquanto nós estamos fazendo coisas comuns. Aí o texto diz, depois de terem comido, perguntou, Pedro, tu me amas? O que tinha ali no meio deles? Uma fogueira. O que tinha quando Pedro negou Jesus? Uma fogueira. Como quem diz, Pedro, foi numa fogueira que tu me negou. É numa fogueira que você vai ter que consertar isso. Não entendi, pastor. Lá vai. Pedro pecou publicamente e teve que consertar isso publicamente. Porque quando o pecado é público, a confissão também tem que ser pública. Quando o pecado é público, o arrependimento também tem que ser público. E ninguém está apto a voltar a ser o que era na chamada, no ministério, na igreja, sem que antes o seu arrependimento seja tão notório quanto foi o seu pecado. Porque tem gente que peca em público e quer consertar em particular. Peca em público e quer confessar só para Deus. Não, pecou em público, vai ter que se consertar em público. Quando o pecado se torna público, o arrependimento também tem que ser público. Aí Jesus diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Parece que Jesus está sendo repetitivo. Parece que Jesus está sendo redundante.
mas não é verdade. Quando a gente lê nos originais, ou nas melhores cópias dos originais, a gente descobre, redobre a atenção, que Jesus não fez 3 vezes a mesma pergunta. Se fosse a mesma pergunta, não faria 3 vezes. Ele só fez 3 vezes, porque foram 3 perguntas diferentes. Como assim, pastor? Lá vai. Na primeira pergunta, Jesus diz assim: Pedro, tu me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que estes. Então apacenta as minhas ovelhas. Na segunda pergunta, Jesus diz: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Mais do que os seus amigos? Mais do que os seus contatos? Mais do que André, seu irmão? Seus familiares? Seu pai? Sua mãe? Seus filhos? Sua mulher? Tu me ama mais do que a estes? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo mais do que o meu pai. Eu te amo mais do que eu amo a minha mãe. Eu te amo mais do que os meus filhos. Eu te amo mais do que os meus amigos. Eu te amo mais do que o meu irmão. A terceira pergunta é que dói. Porque na terceira pergunta, pastor Dário, Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas mais do que estas coisas? Tu me amas mais do que barcos? Tu me amas mais do que pesca? Tu me amas mais do que peixes? Tu me amas mais do que rede? Tu me amas mais do que o lucro que a pesca te dá? Tu me amas mais do que a tua conta bancária? Tu me amas mais do que o seu contra-cheque? Tu me amas mais do que o seu cartão de crédito? Tu me amas mais do que casa? Tu me amas mais do que carro? Pedro, tu me amas mais do que estas coisas? Aí Pedro se entristeceu, porque ele era pescador. E se tem uma coisa que pescador gosta é de pescar. Se tem uma coisa que pescador ama é peixe. Se tem uma coisa que pescador ama é rede. Mas aquela rede estava atrapalhando ele de seguir a Cristo. Aquela rede estava impedindo o chamado. Aquela rede, aquela paixão que Pedro tinha pela rede, pela pescaria, pelas coisas dessa vida, estava impedindo de ser um pescador de homens. Aí quando Jesus diz: tu me amas mais do que estas coisas, mais do que barcos, mais do que peixes, mais do que lucro, tu me amas mais do que rede. Aí Pedro diz assim: Senhor, tu sabes. Sabe por que Pedro diz: Senhor, tu sabes? Porque ele está dizendo assim: eu sei que a minha história diz que não. As minhas últimas atitudes depõem contra mim e diz que não, que eu não amo o Senhor mais do que redes, que eu não amo o Senhor mais do que barcos, que eu não amo o Senhor mais do que peixes, que eu não amo o Senhor mais do que dinheiro. Mas tu sabes.
Tu sabes que eu te amo mais do que redes. Tu sabes que eu te amo mais do que barco. Eu sei que a minha vida, que as minhas atitudes, que o meu testemunho, que a minha história, que o capítulo 21 de João diz que eu não te amo. Mas tu me conheces aqui dentro. Tu me conheces. Os homens veem a minha atitude, mas o Senhor vê o meu coração. Os homens vão ler a minha história, a minha biografia, os meus erros, os meus pecados, as minhas negações. Mas tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo mais do que estas coisas. Aí Jesus diz assim nas entrelinhas: então larga a rede e apacenta as minhas ovelhas. Então largue a rede e faz a minha obra. Então largue a rede e cumpra o seu chamado, o seu ministério. Largar a rede aqui é largar a velha vida, é largar as velhas práticas, é largar os vícios antigos, é largar aquilo que te impede de seguir a Cristo. E Deus me trouxe aqui para te dizer: larga a rede hoje. Larga a rede hoje. Larga a rede hoje. Aquilo que te impede, aquilo que te afasta, aquilo que faz Jesus ficar em segundo plano, larga hoje. E faz a minha obra, Pedro. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Interessante. Eu sei que eu estou pregando aqui para a igreja, mas é um culto de ceia e eu estou pregando aqui para futuros pastores. Eu estou pregando aqui para futuros ministros, futuras pastoras. Olhe para cá. Quando Jesus consagrou Pedro a pastor, ele não perguntou: Pedro, você prega bem? Pedro, você é formado? Pedro, você fala grego, aramaico, hebraico, latim? Não. Ele disse: Pedro, tu me amas? Porque o amor é a única base sólida para o ministério. Tem gente que prega bem, mas não tem amor. Fala grego, mas não tem amor. É formado, mas não tem amor. Fala hebraico, mas não tem amor. Profetiza, mas não tem amor. Fala em línguas, mas não tem amor. Prega bem, tem oratória. O que não tem é amor. Pode pregar bem, pode falar hebraico, pode falar aramaico, pode ser formado. Se não tiver amor, não presta para ser pastor. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus finaliza e eu também dizendo: Pedro, quando tu eras moço, mas quando fores velho. Eu gosto disso aqui. Pedro, quando tu eras moço, Pedro,
quando tu fores velho. Não entendi, lá vai. Quando Jesus fala da mocidade de Pedro, ele conjuga o verbo no passado. Quando fala da velhice de Pedro, ele conjuga o verbo no futuro. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo: você ainda não é velho, mas você não é mais menino. Você chegou na meia idade. Então vamos ter um pouquinho de maturidade, Pedro. Vamos parar de meninice. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de melzinho na chupeta, mamão com açúcar. Vamos parar de ser crente menino. E vamos começar a assumir maturidade de crente que vai morar no céu. Pedro, quando tu eras moço, mas tu não é mais. Quando tu fores velho, não chegou ainda. Então vamos ter maturidade. Vamos ser crente de verdade. Vamos parar de gracinha, de brincar, de estar na igreja. E vamos assumir a responsabilidade de quem tem compromisso com Deus. Se coloque em pé. Pai, eu tenho falado e profetizado a tua palavra. Eu sei que eu preguei para muitos Pedros aqui, para muitos Simãos aqui. Alguém está cansado, decepcionado, pensando em voltar atrás. Talvez eu falei com alguém que está me olhando e assistindo pela internet, que voltou à velha vida, que voltou às velhas práticas, que voltou a ser quem era antes de conhecer o Senhor. Mas eu creio que o Senhor está na praia hoje. Eu sinto a sua presença na praia hoje. Alguém ainda não percebeu, mas eu sinto que é o Senhor. Esse arrepio na espinha, eu sinto que é o Senhor. Essa brisa suave, eu sinto que é o Senhor. Essa presença extraordinária, eu sinto que é o Senhor. Aqui tem pão, aqui tem peixe, aqui tem vinho, aqui tem alimento. Jesus marcou esta noite para te alimentar e para te tratar, te alimentar e te curar, te alimentar e te perdoar, te alimentar e te restaurar. Primeiro você ceia, depois ele trata contigo. Examine-se a si mesmo, reconheça o seu pecado, come, e depois que você comer, ele vai te curar. Depois que você comer, ele vai te tratar. Depois que você comer, ele vai te restaurar. Porque hoje é noite de alimento e é noite de restauração. Amém. Oh, aleluia, glórias a Deus. Deus tem tratado conosco nesta noite de forma clara. Deus está falando com pessoas específicas nesta noite. É tempo de você largar a rede e ser pescador de homens.
Ele te chama para você deixar a rede. A rede representa as habilidades humanas, naquilo que você acha que tem razão, que vai dar certo, que está na direção certa, quando está na tua. Mas é com Deus que a vitória vem. É com Deus que o resultado da pescaria acontece. Como nós ouvimos no raso, pescando peixe grande no raso, né? Mas por quê? O pastor estava falando e eu dei um toque ali para o pastor Paulo Sérgio. Sabe como que Jesus fez? Chamou assim os peixes. Vieram tudo para a praia. Sabe por quê? Porque quando você larga a rede, aquilo que você acha que é certo, quando você renuncia e diz, não, eu vou na direção de Deus, eu vou com Deus na minha frente, os resultados são maravilhosos. 153 grandes peixes. Esses dias, eu tenho um canal lá que eu assisto muito, assim, o mundo animal, e muitas vezes tem um programa lá de pescaria. Só um peixe grande juntou 3 e não estava conseguindo tirar o peixe. Juntou 3, deixaram o peixe escapar. Um peixe mais ou menos assim grande. Agora imagina, 153 grandes peixes. Diga assim, eu, na direção de Deus, farei proezas, realizarei coisas grandes. Dê uma salva de palmas para Jesus.